Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Vergonha! Uma vergonha o que aconteceu hoje em Itaquera. O Corinthians empata o jogo contra o Santos, partida que terminou aí em 1-1, jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. E cara, eu tenho muitas pontuações a se fazer com relação a esse jogo. Jogo que o Corinthians empata por pura incompetência do Corinthians. Não dá nem pra falar que houve méritos do Santos no empate, porque, cara, até o momento do gol do Corinthians, o Santos não tinha conseguido chutar uma bola no gol. Mas vamos lá, vamos por partes. Eu queria começar falando sobre a atuação do senhor Anderson Daronco. Eu não sou de falar sobre arbitragem, não sou de falar sobre juiz, mas o Daronco, ele desde que ele foi apitar um jogo do Campeonato Árabe, eu acho que ele pensa que ele é o melhor árbitro do Brasil e tá muito longe disso. Mas muito longe disso. Teve um lance lá no segundo tempo, que era um ataque do Corinthians, e o Bandeira não dá impedimento e o Daronco marca o impedimento. Por pura e livre vontade. E depois no replay ficou claro que não era impedimento. Pra que coloca o Bandeira, então? Se o Daronco sozinho vai ficar inventando aí impedimento da cabeça dele. Um outro detalhe, cara, um jogo extremamente truncado e ele deixando o jogo correr a todo momento. É lógico que tem algumas faltas que dá pra gente falar que é exagero, mas, cara, E isso pros dois lados, tá? Eu não tô falando só questão pro lado do Corinthians, não. Foi um jogo muito truncado que ele simplesmente deixou correr. Ele vai perdendo o controle da partida. E aí, por fim, pra coroar a atuação do senhor Daronco, ele dá 9 minutos de acréscimo e ainda inventa um pênalti pro Santos que não foi. É nítido que não foi, porque quem pisa no pé ali do senhor Bruno Mendes, que eu também vou falar sobre ele, é o Soteldo. Né? Não há ali um movimento faltoso do Bruno Mendes. Ele tenta desarmar o jogador do Santos pisa no pé dele, sentindo contato, ele desaba. Mas, cara, pra mim, aí o Daronco foi peça-chave no time do Santos, né? E aí eu passo a falar agora sobre o time do Corinthians. O time do Corinthians, que embora eu falei aí que o Santos não teve merecimento, né, em sair com o empate da Neoquímica Arena, mas o Corinthians também não teve méritos no jogo. Porque é inacreditável você pensar que um time que dominou todo o primeiro tempo e a metade do segundo até o momento que saiu o gol, você pensar que esse time não fez o gol. Porque o gol do Corinthians foi um gol contra. Ah, Lucas, mas o goleiro do Santos foi o destaque da partida, o João Paulo catou tudo. Concordo. É inacreditável como alguns goleiros aí, quando vão jogar contra o Corinthians, né? O Santos é aí a 18ª defesa mais vazada do campeonato, mas contra o Corinthians o goleiro dos caras vira o Neuer. Mas independente disso, o Corinthians foi um time que não teve capacidade para fazer o gol. Os jogadores do Corinthians não tiveram a capacidade de furar ali a defesa do João Paulo. E aí, no momento que o Corinthians faz 1-0, o Corinthians não precisava fazer nada diferente do que vinha fazendo. Era só manter a pressão na saída de bola. A defesa do Santos não conseguia sair jogando. A defesa do Santos errava todas as bolas que tentava. Era só bicão pra frente pro Soteldo brigar de cabeça. O Soteldo tem 1,5 m. O Corinthians estava ganhando todas as bolas. Aí faz o gol, para de pressionar, deixa o Santos sair. Cara, eu tô de saco cheio dessa postura do Corinthians. Essa postura covarde, essa postura de faz o gol e quer segurar o 1-0. Cara, eu sei que isso é muito estilo do Mano Menezes, cara. E eu não queria criticar ele agora. Mas, cara, tipo, eu até entendo com relação às peças que tem, que é um time escasso, o time do Corinthians não é tão forte. Mas, cara, hoje não era jogo pra sair com empate. O Corinthians teve o jogo na mão por pelo menos uns 60, 70 minutos. O Corinthians, aliás, teve o jogo na mão, o Corinthians teve o resultado na mão por 94 minutos. Pra mais até.
É inacreditável, cara. É inacreditável o que o time do Corinthians apresentou hoje. Foi um time que jogou melhor todo o primeiro tempo, jogou melhor até ali o momento que faz o gol. E aí simplesmente entrega o resultado pro time do Santos. Entrega o jogo pro Santos, deixa o Santos começar a jogar. E aí eu queria falar sobre o senhor Bruno Mendes, né? O senhor Bruno Mendes, que toda a torcida do Corinthians está acompanhando aí com relação à renovação dele, e muito se fala, né, que a diretoria do Corinthians demorou para procurar o cara, aí agora ele está pedindo R$800 mil por mês para renovar com o Corinthians. Você acha que um cara que faz um pênalti desse ridículo no final do jogo merece 800 mil por mês? Porque foi um lance onde ele não tinha a menor necessidade de dar o bote. Era um lance lateral. Era um lance que bastava ele cercar o Soteldo, e o máximo que o Soteldo ia conseguir fazer ali era tentar cruzar para a área e quem sabe ganhar um escanteio pro Santos. Era só o Bruno Mendes acompanhar. Mas não, ele precisa tentar dar o bote dentro da área, né, Bruno Mendes? E aí acabou entregando o jogo de bandeja. Entregando um ponto pro Santos. Perdeu a chance aí de entrar aí na zona de classificação de uma Sul-Americana e de se afastar de vez dessa zona do Z4. Mas não, agora tá aí, 3 pontos aí do Santos. Parabéns, viu, senhor Bruno Mendes? Parabéns a todos os envolvidos aí por esse jogo ridículo do time do Corinthians de hoje. E eu não vou falar muito mais não, eu tô completamente revoltado com esse jogo. Mais uma vez, era um jogo que o Corinthians tinha a obrigação de sair com a vitória, tinha a obrigação de conquistar os 3 pontos e não fez. Próximo jogo do Corinthians será contra o Atlético Paranaense, jogo aí que acontece na quarta-feira, dia 1º, às 7 horas da noite. Jogo que também será na Neoquímica Arena, e vale destacar aí que o Atlético Paranaense é o 7º colocado, né? Atlético Paranaense que tá até relativamente bem no Campeonato Brasileiro, tem aí 12 pontos a mais do que o Corinthians. No jogo do primeiro turno, o Corinthians saiu derrotado desse confronto, perdeu aí por 1-0 dentro da Arena da Baixada. E vamos ver aí se dentro da Neoquímica Arena o Corinthians volta a vencer, porque o Mano Menezes não venceu ainda dentro da Neoquímica Arena, desde que retornou. O Mano Menezes, que chegou com a sua comissão no jogo contra o São Paulo, mas não estreou, né? Ele só veio estrear contra o Fortaleza fora de casa. E dentro da Neoquímica Arena foram 3 jogos, contando esse contra o Santos, e foram 3 empates. Empatou contra o Flamengo, empatou contra o América Mineiro, empatou contra o Santos, e tem apenas uma vitória aí que foi contra o Cuiabá fora de casa. Né? Então eu acho que está na hora aí do Corinthians voltar a vencer em seus domínios, né? A Arena, que há anos atrás ela era tão temida pelos adversários, hoje está virando parque de diversões, né? Os adversários, eles vêm aqui e fazem o que quer graças a essa postura covarde desses jogadores que o Corinthians tem. E com relação aí a alguns comentários que saíram durante a semana sobre renovações, que alguns até estão pedindo a renovação do Gil, outros defendem aí talvez uma renovação do Renato Augusto por produtividade. O Corinthians, ele precisa de uma reformulação do elenco inteiro. Não dá para manter um que está ali hoje. Tá? Talvez ali o Rojas, o Wesley e o Yuri, que são 3 jogadores jovens ali que fazem parte ali do ataque. Fora isso, tem que sair todo mundo. Porque, cara, o que a gente tem visto, o descaso desses jogadores com a camisa do Corinthians, beira o absurdo. Então eu espero que no próximo jogo aí de quarta-feira, dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians faça valer os seus domínios. Abraço, é nóis e vai Corinthians.